continuar a dar os conceitos básicos de planilha. O que a gente vai dar hoje? Então, é isso que a gente vai dar. Detalhe, essa planilha eu já passei para vocês, mas vou passar novamente. Conceitos básicos de planilha, inserindo dados, selecionar, cortar, copiar e colar, inserir e apagar linhas e colunas e salvando uma planilha. Então, vou repetir. A nosso curso de Excel eu vou bem aos pouquinhos, com calma, com tranquilidade, para que vocês efetivamente aprendam, consigam efetivamente absorver toda a aula, tá certo? Primeira coisa que a gente vai ver. Célula. A célula, pessoal, ela é um quadrado, né? É esse retângulo aqui, vou pintar esse retângulo aqui de amarelo, é um retângulo onde a gente pode colocar dentro dela tudo que a gente quiser, um monte de coisa. A célula é a base do Excel. Tudo que a gente faz no Excel, a gente faz dentro de uma célula. Uma conta, entrar dados, colocar um nome, colocar uma fórmula, um botão. Tudo isso a gente coloca sempre numa célula. Tá? E as células, como já expliquei, vou explicar de novo, elas são representadas, são identificadas pela coluna, que normalmente é representado, normalmente não, sempre é representado por letras, e a linha, que é normalmente representada por números. Então, por exemplo, essa célula que eu acabei de marcar aqui, eu vou aumentar mais ainda ela, ela é a célula, o nome dela é C3. C3, o nome dessa célula aqui. E onde é que a gente vê essa célula? Onde é que a gente vê que esse nome que essa célula é C3 mesmo? Se vocês olharem, depois lá no vídeo, eu vou tentar dar um zoom, tá? Se vocês olharem na esquerda, em cima, está aqui o nome dela, ó, C3. Vou colocar aqui na A1, ó, muda para A1 aqui, ó. Vou colocar D1, ó, mudou para D1 aqui, ó. E assim por diante, tá? Então, essas células, dentro delas, a gente coloca o que quiser. Por exemplo, eu vou colocar aqui dentro dessa célula a palavra bicicleta. Bicicleta. Essa célula aqui contém um texto, bicicleta. Mas dentro da célula também pode ter números. Vou colocar 120. Vou colocar outro número, 30. Vou colocar uma data. Por exemplo, hoje é dia 30 de 03 de 2021. Pronto, está aí a data. Nessa célula aqui, essas células aqui, a gente pode formatar elas do jeito que for, mas a formatação delas eu vou explicar na aula que vem. O importante é que nessas células você pode colocar palavras, textos, coloca valores, coloca datas e também coloca fórmulas. Quando você vai colocar fórmula numa célula, normalmente você faz o quê? Sempre numa célula, você obrigatoriamente tem que começar, quando você for colocar uma fórmula, você tem que colocar igual. O símbolo de igual é importante. Por exemplo, eu posso chegar e colocar assim, eu quero colocar uma fórmula 10 mais 1. Se eu colocar assim, sem o igual, olha o que acontece. Eu falo 10 mais 1. Pronto. Esse 10 mais 1 nada mais é que um texto. Um texto, qualquer. Agora, se eu quiser realmente calcular 10 mais 1, eu tenho que obrigatoriamente colocar o sinal de igual. Igual, aí sim, 10 mais 1. Tá vendo? Igual 10 mais 1, dou Enter, pronto, 11. Aí ele calcula para mim 11. Eu posso também colocar uma fórmula. Eu vou colocar uma fórmula bem simples aqui, tá certo? Tá vendo esses dois números aqui, 120 e 30 aqui, ó, 120 e 30? Eu vou somar esse 120 com esse 130. Eu vou colocar uma fórmula. Depois eu passo para vocês a fórmula. A fórmula é igual. Eu quero somar? Vou colocar soma, abro parênteses, coloco a primeira célula e ponto e vírgula, a segunda célula e dou Enter, ó. 150, 120 mais 30 dá 150. É claro que existem variantes dessa fórmula, por exemplo, dessa função. Eu posso colocar aqui, ó, igual, soma, abro parênteses, clico na primeira célula e arrasto, clico, seguro o mouse e arrasto até a segunda, ó, e dou Enter. Pronto, mesmo 150. Nessa primeira aqui, eu estou identificando some C4, ponto e vírgula, C5. Agora aqui, opa, C5. Aqui não, aqui eu fiz de C4 até C5. Por quê? Lembre disso que eu vou falar para vocês agora.
Quando eu coloco ponto e vírgula, o ponto e vírgula, ele indica um parâmetro. Tá? Vou aumentar aqui. Ponto e vírgula é um parâmetro. Vou colocar entre aspas aqui. Entre aspas. O ponto e vírgula, ele é um parâmetro. Agora, quando eu coloco dois pontos, quando tem dois pontos, ó, dois pontos, significa de até. Vou dar um exemplo para vocês aqui mais simples. Presta atenção no exemplo. Eu vou colocar nessa célula aqui, A1, eu vou colocar o número 2, vou colocar o número 6 aqui na segunda, vou colocar 8 aqui na terceira, vou colocar 3 na quarta e vou colocar 9 na quinta. E vou colocar a fórmula da soma aqui embaixo, na 7. Ó. Vou colocar igual, soma. Então, essa função aqui, ela vai somar. Eu posso clicar assim, ó, soma essa, ponto e vírgula. Soma mais essa aqui, ponto e vírgula. Soma mais essa aqui, ponto e vírgula. Soma mais essa aqui, ponto e vírgula. E soma mais essa aqui. Fecha o parênteses, dou Enter e deu 28. Ó. 6 mais 2, 8, mais 8, 16. 16 mais 9 dá quanto, pessoal? 25. 25 mais 3, 28. Está aqui. Então, está aqui. Ó. Soma o conteúdo da célula 1, mais o conteúdo da célula 5, mais o conteúdo da célula 3, mais o conteúdo da célula 2 e mais o conteúdo da célula 4. Isso aqui dá 28. Mas também, e agora veja bem, entre um e outro, eu coloquei o ponto e vírgula. É um parâmetro. É o E. Então, soma A1, E, A5, E, A3, E, A2, E, o A4. Agora, eu posso dizer para ele também, soma desde a célula A1 até a célula 5. Como é que eu faço? Ó, igual, soma, abro parênteses, célula A1, 2 pontos, célula A5. Ó, ponto e vírgula, dou Enter, também dá 28. Só que existe uma outra forma de fazer isso mais rápida. O que eu faço? Eu coloco igual, soma, abro parênteses, clico na primeira célula que eu quero somar, que é o 2 aqui, ó, 2, clico, seguro com o mouse e arrasto até o 5. Ó. Ele faz a mesma coisa. Olha, olha o que ele está fazendo. Ó. A1, 2.A2, 2.A3, 2.A4, 2.A5. O Enter, pronto, deu 28. O que eu quero demonstrar para vocês aqui, nessa planilha aqui, é mostrar o que é a importância da célula e mostrar para vocês que tudo no Excel a gente faz com base no conteúdo de célula. A gente programa o Excel, programa a planilha todinha baseada na célula, no conteúdo das células, tá certo? Ok? Bom, outro detalhe também que é bom vocês lembrarem. Lembra que eu coloquei uma data aqui? Ó? Eu coloquei uma data aqui, não coloquei? Quando eu coloquei uma data aqui, o Excel já assumiu que tudo que você colocar aqui nessa célula vai ser data. Se eu deletar isso aqui, ó, e colocar qualquer outro valor aqui, ele vai transformar em data. Ó, 25, 25, ó. Vou colocar aqui, ó, ele vai fazer um cálculo doido lá e vai transformar em data. Mas o que eu quero explicar para vocês é quando você coloca uma data numa célula, e acontece muito quando a gente está trabalhando, a gente coloca uma data, né? Na célula, coloquei 23 de 12 de 1959, coloquei. Aí você, de repente, vai precisar usar essa mesma célula para outra coisa. E tudo que você coloca dentro dela vira data. Aí, pô, como é que eu vou fazer isso? Aí depois, numa outra aula, eu vou explicar para vocês como limpar essa formatação. Na próxima aula, a gente vai trabalhar em formatação de células e eu vou explicar tudo. Aliás, tudo não, porque o Excel é muito grande. Mas o necessário, o básico, para você trabalhar na formatação de cada célula. Então, nós sabemos que a célula... Pode falar, Silvia. Por que aparece essa setinha verde na célula que tem o 150 de baixo? Essa setinha aqui é quando... Ó, você dá uma olhadinha aqui, ó. Ó, peraí. Eu vou colocar, vamos ver o que nós temos aqui, ó. Soma C4 até C5, certo? Ok? Quando você tem uma setinha verde, vou colocar fora, também na setinha verde, quando você clica na célula, aparece um sinal de exclamação aqui. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó, sinal de exclamação. Uhum. Aí ele está dizendo aqui, ó, a fórmula nessa célula refere-se a um intervalo que tem números adjacentes a ele. O que significa o quê?
que essa fórmula aqui tem intervalo que está longe desse cara aqui, longe dessa célula aqui. Então, o que a gente faz aqui? Ó? Se você clicar ponto aqui, ó, você pode atualizar as fórmulas para incluir células, ajuda sobre esse erro. Ele acha que é um erro, ele está dizendo para vocês, olha, você está somando essas células aqui, mas essas células estão longe. As células que estão somando, 120 e 30 que estão aqui em cima, esse 120 e 30 aqui, está longe desse 150 aqui, da onde você tem, da onde você tem a soma, tá? Ele só está avisando para você, tá? Está avisando para você que pode ser que você esteja aguardando, que você esteja errando por alguma razão. Toda vez que tem um símbolozinho aqui, você clica na célula, aparece essa exclamaçãozinha aqui com aquele sinal de trânsito, sabe aquele sinal de trânsito amarelo? Então, eles fazem isso aqui. Você clica aqui e ele tem as opções aqui para você verificar erro, ou ajuda sobre o erro. Você clicar aqui, ó, ele vai abrir a ajuda. Ó. A ajuda, ele abre aqui do lado direito, ó, ajuda do Excel, explicando sobre esse erro. Saiba como inserir numa fórmula simples. Ele explica para você, ó. Está explicando tudo sobre fórmulas, ó, como funcionais, como funciona a parte de inserção de fórmulas dentro de uma célula, tá? É importante vocês sempre utilizar essa ajuda do Excel. O próximo passo que a gente vai falar sobre células ativas. Toda vez que você clica numa célula, o nome dessa célula é célula ativa. Então, por exemplo, quando eu clicar aqui, ó, a célula ativa é a B2. A célula ativa é a B2. Vou colocar aqui, ó, meu nome é Silvana. Tá? Dei Enter aqui. O conteúdo da célula, em amarelo aqui, é meu nome é Silvano, que tem dentro da célula. Só que está extrapolando a célula aqui, tá vendo? Mas esse não é o conteúdo. A célula C2 não tem nada, ela está vazia. Se eu clicar nela aqui, ó, ela está vazia aqui em cima, ó. Certo? Agora, se eu clicar na célula B2, ó, meu nome é Silvano. Para você eliminar esse problema, o que você faz? Não está cabendo na célula, né? Você vem aqui entre a célula, a coluna B e a coluna C, você vem aqui, quando o ponteiro do mouse virar uma cruz com duas setinhas laterais, você dá um duplo clique. Eu vou dar um duplo clique aqui, ó, o que ele faz. Ele ajusta o tamanho da célula para caber o teu texto. Então, eu vou colocar um texto na célula de baixo, um texto até maior. Meu nome é, vamos ver aqui, Adriana, vou dar um nome Santos. Ó, ficou maior aqui, certo? Aí eu clico na Adriana e dou um duplo clique aqui em cima e ele ajusta o tamanho da célula, a largura da célula para caber o teu texto. Selecionar, cortar, copiar e colar. O que é que você faz no Word para você copiar e colar ou recortar e colar? Você tem que marcar todo o texto. No Excel, você clica na célula só. Você não precisa fazer isso aqui, ó, marcar o texto, como eu estou marcando aqui, ó. Se eu dou um duplo clique aqui, ó, eu não preciso fazer isso para copiar. Eu, no Excel, se eu clicar aqui e, por exemplo, clicar em copiar e colar aqui, por exemplo, ó, colar, ele pega todo o conteúdo da célula e cola o conteúdo que tinha naquela célula. Perfeito? Só que tem uns detalhes. Quando eu copio uma célula, por exemplo, vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou colocar uma fórmula aqui, ó, igual 10 mais 3, mais 5, 15. Vou aumentar aqui, vou deixar em negrito, vou aumentar aqui. Qual é o conteúdo dessa célula aqui, pessoal? 15. É 15 ou a fórmula, que resulta 15. Igual a 10 mais 5. Exatamente. Só que é o seguinte, se eu copiar ela aqui, copio. Tá? Quando eu for colar, a colagem, eu vou explicar para vocês dois tipos de colagem agora. Eu posso colar ela integralmente, clico aqui com o botão da direita e colo ela integralmente, que é o colar normal, colei. E quando eu faço isso aqui, sabe o que acontece? Ó, aqui, tá vendo aqui que é 10 mais 5? Aqui também vem 10 mais 5. Eu colo tudo, eu colo a fórmula, inclusive. Mas existe outra forma de colar. Às vezes eu não preciso da fórmula.
Eu só quero colar o valor. Então, eu clico aqui, ó, copio, e eu não vou colar agora a fórmula, eu vou copiar, vou colar apenas e tão somente o valor. Clico numa célula qualquer aqui, botão da direita e colar, ó, colar valores. Quando eu cliquei em colar valores, vou aumentar aqui, vou colocar aqui, ela não traz absolutamente nada da célula, ela só traz o valor. Repara aqui, ó, vou fazer aqui, vou mudar isso aqui para cor amarela e vou mudar isso aqui para, vamos ver aqui, vamos colocar itálico e sublinhado. E a cor da fonte vou colocar vermelho, ó. Quando eu copio aqui, vou copiar. Quando eu colar isso, normalmente, faz a colagem normal, que é o Ctrl+V, Ctrl+C e Ctrl+V, olha o que acontece, ó, vem para mim o 15. Todas as características da célula que eu copiei são coladas na próxima célula. Agora, repara, ó, eu vou copiar de novo, copiar, e agora eu vou colar aqui, ó, colar aqui embaixo. Só que eu vou colar só o valor, ó. Quando eu colar o valor, pronto, ele me colou apenas e tão somente o valor. Repara, só o número 15, não veio formatação nenhuma. Nessa célula aqui, por exemplo, eu centralizei, eu coloquei negrito, eu coloquei itálico, eu sublinhei e mudei a cor. A cor dela é para amarelo. Então, dois tipos de colagem. A colagem normal, que, por exemplo, vou dar Ctrl+C, ó, Ctrl+C, e vou colar aqui, ó, Ctrl+V, Ctrl+V. E tem outra colagem. Eu copio, e agora eu vou colar apenas e tão somente o valor. Valores, ó, colar valores. Pronto. Veio só o valor dela, o 15 aqui, pequenininho, inclusive, sem nenhum tipo de formatação. Outra coisa que a gente faz, a gente clica no intervalo de células, clica, segura e arrasta. Eu marquei todas essas células. Copio a célula. Quando eu colar novamente, eu só marco uma das células aqui e colo. Olha o que ele me faz, ó. Traz tudo para mim. Eu copiei integralmente esse intervalo e colei o intervalo para cá. E quais são as teclas de copiar e colar? Nós temos o Ctrl+C e o Ctrl+V. Agora, nós também podemos recortar os valores. Vou pegar esses valores aqui agora e vou recortar. É o Ctrl+X do Ctrl+X. Olha o que acontece quando eu colar aqui agora. Eu vou colar aqui, ó, colar. Pronto, ele tirou daqui, recortou e trouxe para cá. Para copiar e colar também, existem esses comandos aqui, essas ferramentas na barra de ferramenta, que são essas ferramentas aqui que estão aqui em cima, né, na barra de ferramentas, ó, que é copiar, recortar, copiar e colar. Esse pincelzinho aqui eu vou explicar depois para vocês. Ou então, você pode, com o botão da direita, tá vendo aqui, ó, recortar, copiar e colar. Como está apontado nessa figura aqui, um pouquinho maior, com um zoom para vocês observarem melhor, tá certo? Inserir e apagar linhas. Como é que a gente faz? E aqui, ó, nós temos a linha 8, temos a linha 9 e temos a linha 10. Eu quero que vocês observem o seguinte, ó. Tá vendo aqui 8? Tem o número 8 aqui, ó, do lado. 9 e o 10 aqui. Eu vou apagar essa linha 9 aqui, ó. Vou apagar a linha 9. Como é que eu faço? Eu marco ela aqui, clico com o botão da direita e mando excluir. Vou excluir ela, excluir. Pronto, sumiu. Mas perceba o seguinte, ó, linha 8, e na linha 9 agora, subiu. O que estava na linha 10 passou para a linha 9 agora. Ele não exclui esses números aqui. Esses números sempre se mantêm. Esses números que estão em verde aqui, ó, sempre se mantêm. Tá certo? E para excluir coluna, o que eu faço? Clico na coluna, vou lá em cima, quando o ponteiro do mouse virar uma setinha para baixo, eu clico, ele marca a coluna. Ó. Vou clicar na coluna C. Ó. Fico em qualquer posição no meio da coluna, eu clico com o botão da direita do mouse e mando excluir. Ó. Uf, ele excluiu. Mas repare, ó, coluna B, e agora na coluna C tem um conteúdo que estava antes na coluna D. Esse D aqui estava aqui, ó. Ou seja, esses caras aqui, o A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e assim por diante, você não consegue deletar. Nunca quando você deletar uma coluna vai ficar A, B, D. O A, B, C, D, E, F sempre vai se manter. O que você vai excluir apenas e tão somente é o conteúdo da coluna.
A coluna continua. E ele, obviamente, sempre, quando você exclui uma linha, ele joga a linha de baixo para cima. E a coluna, quando você exclui, ela pega a coluna da direita e joga para a esquerda. Bom, outra coisa, salvando uma planilha. O que eu faço para salvar a planilha? Algum de vocês já trabalhou com Word, não trabalhou? Eu clico no botão de arquivo e salvar. Ou então, se eu quiser salvar com outro nome, eu clico em salvar como. Tá? Por exemplo, eu vou clicar em salvar. Cliquei em salvar, pronto, ela já salvou. Ou então, tem um disquetezinho aqui em cima, ó. Em cima. Depois, no vídeo, eu vou dar um zoom para vocês verem, ó. Salvar. É só clicar nesse disquetezinho. Ele não avisa nada que salvou ou não. Agora, se eu quiser salvar com outro nome, o que eu faço? Arquivo, salvar como. Aí ele pede para você, tá o nome aqui, ó, aula 002 professor, pasta de trabalho do Excel. Eu posso mudar esse nome aqui, ó. Vou colocar professor, teste. Tá? E clico em salvar. Agora, essa planilha, que era aula 2 professor, ela vai virar o quê? Ó, aula 2 professor teste, que está aqui em cima, ó, bem em cima aqui. E por último, da aula de hoje é abrindo uma planilha. Eu tenho aqui, vou fechar isso aqui, vou abrir uma pasta, e nessa pasta, Projeto Nova Escola, aulas, Excel Turma 4 e aula 2. Aqui está a planilha alunos, que eu passei para vocês, a planilha professor. Eu vou dar um duplo clique aqui. Quando eu clicar aqui, pronto, ele já vai me abrir o Excel e já vai me abrir a planilha, na planilha, inclusive, que eu estava antes, que seria na última planilha. Ele sempre marca, ele sempre guarda a última coisa que você estava fazendo na tua planilha. É o que eu tinha que passar para vocês em Excel hoje. Vou repetir uma coisa muito importante. Eu estou indo aos pouquinhos, porque é assim mesmo, tá? A gente vai ter 6 meses para aprender o Excel e para a gente ficar muito craque no Excel, tá certo? Beleza? Na próxima aula a gente vai falar sobre formatação das células e vamos trabalhar em cima dessa barra de ferramentas que nós temos aqui em cima, ó. Pelo menos a primeira, segunda e a terceira sessão, a gente vai ir à quarta sessão, a sessão de área de transferência, de fonte, alinhamento e número a gente vai trabalhar na aula aqui. Tá certo? Pessoal, muito obrigado e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!